Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês viram aí na descrição, esse vídeo é meu relato de primeiro trimestre da minha segunda gestação. Então eu irei contar para vocês em detalhes, né? Desde o processo da concepção, descoberta e até os 3 meses, né? Antes de começar o vídeo, eu estou gravando com a minha filha de 2 anos aqui perto de mim. Então, se vocês escutarem ela, gente, por favor, só ignorem, né? É que não teve outro momento pra eu gravar, né? Então, eu estou gravando agora. E é isso, né? Eu quero contar pra vocês, não quero deixar de estar fazendo vídeos aqui. Então, bora, né, pra esse vídeo. Da gestação da Catarina, eu fui menstruar quando ela estava com 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, mais ou menos isso, né? Então, assim, foi um processo demorado, eu até estranhei, né? Porque todo mês eu ficava aguardando vir e não vinha, né? Então, quando veio a primeira vez, né, que foi nesse período aí, ela veio, durou alguns dias e depois de 2 meses veio novamente. Então, ficou assim, durante 3 meses, ela ficou vindo a cada 2 meses, né? Então, assim, contando tudo, um período de 6 meses, né? Então, em janeiro, que o meu ciclo foi regular, né? Veio em janeiro, fevereiro, março, então veio certinho, né? Durante esse período aí, estava reguladinha, era começo do mês e pronto. Tanto que nessa gestação agora, minha menstruação veio no começo do mês, eu não tive atraso, eu descobri ali durante a concepção, que isso eu vou contar aqui pra vocês, né? Algumas pessoas já sabem, porque me perguntou, né? Através daquele vídeo que eu coloquei, do teste positivo, que eu falei no vídeo que eu estava de umas 3, 4 semanas, e foi exatamente isso, né? Então, como que foi, gente? Eu tive a minha menstruação normal, né? Sem nenhum problema. Depois de uns dias, eu tive uma relação. E durante essa relação, passou 2 dias, eu tive um sangramento. Naquele primeiro instante, eu pensei, deve ser resto da menstruação, porque eu tive menstruação recente. Já me ocorreu isso antes, né? Escape, né? As pessoas podem conhecer como escape. Então, eu fiquei tranquila, né? Naquele momento ali. Porém, os escapes que eu já tinha tido, né? Eles duraram mais de um dia. E era como uma pequena menstruação ali, né? Eu ficava o dia todo, tinha que colocar absorvente. Mas eu já desconsiderei o escape. Por quê? Porque eu fui no banheiro pela manhã, fiz xixi e saiu, né? Esse sangramento, mas não chegava a ser um sangue vivo, e sim mais rosado, sabe? Como um comecinho mesmo, um final ali de ciclo menstrual. Com isso, eu já pensei, anidação. Da Catarina, eu não lembro de ter tido, né? Mas pesquisando, né, e conversando com outras amigas ali, eu descobri que seria sim essa anidação, né? Então, eu precisava aguardar alguns dias ali para poder ter um teste positivo, né? Ou um negativo. Então, eu aguardei e eu fiz o teste. Nesse teste que eu fiz, eu vou até ver se eu consigo deixar a imagem aqui para vocês. Ele ficou... não ficou nítido, né? Apenas eu consegui ver na luz, assim. Eu mostrei pro meu marido, ele não estava enxergando. E como era pouco tempo ali, né? Eu já tinha menstruado no começo do mês, a gente desconsiderou e voltou a viver tudo normal, né? Mas assim, até aguardar mais uns dias para repetir o teste, eu, como uma ansiosa, eu fiz no dia seguinte e deu um negativo, né? E assim, era teste de outra marca. Então, eu acabei considerando negativo então, né? Negativo assim, né, gente? Não tinha como eu ficar com aquilo na cabeça, senão eu ia ficar mais ansiosa ainda, né? Então eu preferi aguardar. Porém, eu estava tendo espinhas, muito sono e aumentou meu apetite. Eu não sou uma pessoa que come muito, porém eu estava querendo comer mais, né? Que era um sintoma ali de começo de gravidez. Bom,
Depois de uns 10 dias, eu consegui fazer o outro teste, que foi nesse momento aí que eu postei o vídeo aqui no canal, que eu tive o positivo. Porém, também foi aquele risquinho tão fraquinho, né? Que não era muito nítido assim, mas estava ali o positivo. Pela ultrassom, né? Pelas contas ali que fazem, eu estava de 4 semanas no momento que eu fiz aquele teste que deu positivo. Como eu fiz à tarde, eu não tive um positivo tão aparente, né? Falam que é melhor fazer com o xixi da manhã, porque ele é mais concentrado. Então, por isso ficou mais clarinho o teste, né? Mas eu acabei nem repetindo, porque eu já estava com positivo. Não contei da gestação pra ninguém nesse comecinho, né? Na verdade, eu contei para duas amigas super próximas, para minha mãe, minha sogra e meu marido, né, minha irmã. Aí minha mãe acabou falando ali para minha avó e foi isso, né, esse ciclo aí de pessoas. E eu consegui guardar, gente, durante uma semana. Eu acho que foi isso, eu consegui, né, não contar, não postar em redes sociais. Vamos a 8 semanas de gestação, que foi um período bem complicado para mim, né? Eu comecei a ter muito enjoo, mas não aquele enjoo de passar mal, mas aquele enjoo de perder o apetite só pelo cheiro, você não conseguir se alimentar, né? Então, tava aquele processo ali, gente, nossa, chato demais. Da Catarina também aconteceu isso comigo, eu fiquei bem enjoada, mas a Catarina, desde a descoberta ali, até 16 semanas eu tive enjoo forte mesmo de emagrecer, de ter que tomar soro, porque eu tava desidratando, nem água eu conseguia tomar, né? Mas vamos aqui para essa gestação. Então, com essas 8 semanas ali, eu tive esses enjoos bem fortes, mas sem episódios de vômito. Fora o enjoo, era um cansaço extremo de querer ficar o dia todo na cama, dormindo mesmo, gente. Mas como eu tenho uma criança pequena também, de 2 anos, é mais complicado fazer isso, né? A Catarina, ela tira uma soneca durante a tarde, então isso que me ajudava, porque eu deitava e dormia com ela, né? 2 horas, né, diretas, então isso que me ajudava, eu conseguia estar ali descansando, em vez de eu acordar muito cedo para fazer as coisas, eu preferia estar ali e dormir até a hora que ela fosse acordar, né? Em questão de alimentação, a minha alimentação estava sendo muita salada com limão, água com gás e limão, picolé de limão, tudo à base de limão, de coisas mais cítricas, né, mais azedinhas, assim, de fruta, maçã, laranja, né, então essas coisas ali que eu estava me alimentando. Compartilhei, né, um pouco da rotina aqui, mas confesso para vocês que eu deixei um pouco de lado essa questão de gravar vídeo, porque o enjoo pegou pesado mesmo comigo, né? Então eu tive que tirar esse tempinho ali para me cuidar. Semanas. Com 10 semanas eu tive um escape, né? Vamos falar escape porque não consideraram que eu tive um sangramento, mas eu necessitei de 15 dias de repouso, né? Acabou, gente, que nos primeiros dias eu fiz um repouso absoluto mesmo, né? Sem fazer nada em casa, apenas fazendo comida e lavar a louça. Eu não estava lavando roupa, limpando casa, lavando o banheiro, todas essas outras coisas ali, mais pesadas da casa, eu não estava fazendo. Depois de uma semana mais ou menos que eu comecei a fazer as coisas em casa, né? Fazendo, é claro, aos pouquinhos, não deixando acumular muita coisa, né? E fazendo ali naquele ritmo. Bom, e esse escape durou 3 dias. No primeiro dia foi rosado, como se fosse outra negação que eu estava tendo. Porém, ali eu já estava com 2 meses. Não, 2 meses não. 2 meses e 2 semanas, né? 2 meses e meio. Então, poderia sim ocorrer, né? Novamente um escape, mas eu achei bem diferente, né? Mas da Catarina eu também tive isso, né? E da Catarina eu também não tive resposta do que eu poderia ter tido, se era resto de menstruação, se era outra coisa, se era referente a líquido, a bolsa, a colo do útero mais curto, não tive resposta, gente. Aparentemente eles viram que não tinha nada, então ficou por isso mesmo, apenas repouso, né, pra ocorrer tudo bem ali, mas foi isso até então.
Durante essas 10 semanas aí, no caso, né, das 10 semanas até 12 semanas, foi mais ou menos isso, eu fiquei ali em repouso, né? Como falei pra vocês também em um dos vídeos. Após esse processo aí de repouso, eu acabei ficando com uma virose, né? Foi recente essa virose, é por isso que eu fiquei, eu acho que mais de 2 semanas sem gravar vídeos aqui, por conta dessa virose, né? Então, eu já tava com o vômito da gestação, porque com 12 semanas ali, começou mesmo, né? Então já acabou ali o período do primeiro trimestre, basicamente, né? Assim, no fim do primeiro trimestre começou o vômito mesmo, então eu acabei ficando com a imunidade muito baixa e acabou juntando essa virose. Aí, nossa, gente, era um cansaço extremo mesmo, não conseguia comer absolutamente nada. Teve um dia que eu consegui tomar um copo de água e comer umas 4 bolachinhas de sal. E foi isso que eu fiquei o dia todo, né? Nossa, foi pesado mesmo nesse período, mas agora eu já estou melhor. Ainda sinto um pouco de enjoo, mas não estou vomitando, então isso pra mim é muito bom. E é isso, gente, em relação a esse primeiro trimestre, foi isso. Agora eu quero comentar um pouquinho com vocês. Tudo que eu fiz assim, consulta, exame, né, essas coisas do primeiro trimestre. É claro, eu gravei vídeos aqui pra vocês, comentei um pouquinho, mas como aqui é um relato, eu quero ser mais específico com vocês, né, e falar um pouco mais sobre tudo. Assim que eu descobri a gestação, eu fui no postinho de saúde, lá eu fiz um teste de gravidez, que eles dão lá, um teste de fitinha mesmo, esse comum de farmácia. Após esse teste, a outra enfermeira já me passou para outra enfermeira ali, com mais experiência, eu acho, e ela fez um questionário comigo, eu pesei, medi minha pressão, tudo isso daí, né? E no questionário, várias perguntas que vai fazendo ali, né? Para ver um pouco sobre como pode ser essa gestação, se a pessoa tem gestação anterior, você vai relatar brevemente ali de como foi a sua gestação, né? Se teve percas, também você relata tudo isso ali. Se tomava medicação para evitar, se evitava, se é gravidez planejada, se não é. Então, na primeira consulta ali, foi com a enfermeira e foi tudo isso, né? Também fiz testes rápidos de DSTs, né? Então faz ali e a enfermeira ela te passa para ginecologista, né? A sua médica ali que vai acompanhar todo o pré-natal. Após, eu acho que uns 10, 15 dias que eu consegui passar nessa consulta, né? Então eu já tava ali com quase 2 meses, né? Quando eu realmente consegui passar com a ginecologista, que inclusive essa mesma mulher, ela fez o meu parto, né? Na gestação da minha mãe. Eu sou a primeira filha da minha mãe, né? Então, ela tá há muito tempo ali, tem muita experiência, né? E eu gostei bastante de conversar com essa médica, de saber ali um pouco, né? De como eu vim ao mundo. Então, foi bem interessante pra mim, né? Você tá com a médica, ela já pegou, né? Fez outras perguntas também, né? Mais ou menos como a enfermeira havia feito, porém ela passou exame de sangue, exames assim no geral, né? Hemograma completo de sangue, marcou uma ultrassom para ver como que tava tudo, né? E nesse primeiro período ali, né, nessa primeira consulta, ela passou duas ultrassom, uma pelo SUS ali e uma pelo particular, porque é uma ultrassom específica. Da minha primeira gestação, eu tive a pré-eclâmpsia, né? Eu não sei para vocês dizer se é pré-eclâmpsia, se é eclâmpsia, porque tem vários tipos, né? Eu não estudei para saber qual foi em específico, porque eu descobri no momento do meu parto, né? Então, por isso eu tive que fazer uma cesárea, tanto que eu estou nesse processo ainda, de ver como que vai ser minha atual situação, para ver se eu vou poder tentar um parto normal, ou se eu vou novamente ter uma cesárea, né? Então, mas é assunto para um vídeo futuro, né, gente? Fiz um vlog também para vocês, né, mostrando como que foi durante esse dia que eu fiz esses exames e depois eu fiz uma ultrassom. A minha primeira ultrassom, eu estava com, eu acho que 8 ou 9 semanas, mais ou menos isso. Eu não me recordo muito bem agora, gente, das semanas exatas que eu estava.
mas já deu para escutar os batimentos do bebê, né? Deu para ver tudo certinho, estava tudo ok. E o meu sangramento ocorreu alguns dias depois, né, dessa ultrassom. Então eu tive que aguardar de repouso, né? Eu não cheguei a fazer outra ultrassom, eu fiz recente agora, que foi essa no particular, que eu deixei para vocês aí. A ultrassom que eu fiz, ela é bem específica, né? Tanto que aqui na região ela costuma ser até bem mais cara e não tem no SUS. Nem convênio, acredito que possa ter, né? Mas aqui eu estou numa cidade pequena, então tem poucas clínicas que irão fazer essa ultrassom. Duas ultrassons que eu fiz, né? Só que eles colocam como se fosse uma, como se fosse uma ali no papel, né? Então, o nome a maioria chama de ultrassom morfológica, né? Mas é uma ultrassom comum e uma ultrassom com Doppler. Por que essa ultrassom com Doppler? Para ver as veias, eu não sei muito bem, as veias ali, né? Que é interligada com a mãe, com o bebê. Nossa ultrassom a gente conseguiu ver melhor o bebê, né? Eu fiz ela já, eu acho que já conta como ultrassom do segundo trimestre, né? Pelas semanas. Eu fiz ela com 14 semanas, né? Agora eu já tô de 15 e 2 dias. Então, eu fiz ela já pelo segundo trimestre, mas eles vão colocar como que fosse o primeiro trimestre ali, porque eu já tinha que ter feito ela uns dias antes. Mas acabou que todo esse processo aí de ficar doente, né, de correria, gente, acabou que eu demorei para fazer. Bom, e nessa ultrassom a gente conseguiu ver tudo, ver as mãozinhas, o pezinho do bebê, né, os batimentos. Conseguimos ver também essas veias aí que eles colocam lá. E foi muito bom, foi uma ultrassom bem detalhada, né? E como essa ultrassom é no particular, eles mesmos fazem a gravação ali, que é pelo computador, e eles enviam, né? Como foi a primeira vez que eu fui nessa clínica, eu não paguei por esse vídeo, mas normalmente eles cobram uma taxa, além do valor da ultrassom, eles cobram uma taxa por esse vídeo, né? Mas, como foi essa primeira consulta, eu não precisei pagar, né, esse vídeo. Bom, e eu deixei pra vocês, pra mim também guardar de recordação, né? Da Catarina, eu não compartilhei muita coisa da gestação dela, mas eu também fiz uma ultrassom morfológica. Eu tenho vídeo, também tenho um vídeo dela da descoberta que era uma menina, né? Que a gente conseguiu gravar um momento que o médico falou. Mas, né, agora eu quero estar compartilhando mais dessa gestação, gente. Então, basicamente foi isso. Eu já tenho outros exames para fazer novamente de sangue, porque faz em cada trimestre tem que fazer ali, né? Não tem como deixar de fazer. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido como que foi esse processo do meu primeiro trimestre. Eu sei que é um pouco diferente dos conteúdos que eu venho trazendo aqui, né? Mas como também está na minha vida, né, o conteúdo assim de maternidade, eu decidi vir falar um pouco aqui para vocês. Talvez muitas pessoas ainda tenham dúvidas, ou na sua cidade seja um pouco diferente, né? Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijos!